Aleluia. Graças a Deus por este momento. Beba, viu, gente? Beba da unção que está disponível. Porque não é algo natural, é algo sobrenatural. Se você não percebe, se você não tem essa sensibilidade, eu declaro em nome de Jesus, que você perceba, que você tenha essa sensibilidade. Em nome de Jesus. Fique de pé, vamos ficar de pé, vamos orar de novo. Aleluia. Pai, muito obrigado, Pai, por esta noite. Muito obrigado por cada vida aqui presente. Muito obrigado pelo teu poder operando neste lugar. Muito obrigado pelas vidas que aqui estão. Muito obrigado por famílias aqui, Pai, sendo reestruturadas. Muito obrigado por pessoas nesta noite sendo curadas, Pai. Eu declaro um rompimento sobrenatural. Águas e mais águas, lavando, tirando tudo aquilo que estava sujo, tudo aquilo que não era da vontade do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus. E desde já, Pai, eu me submeto ao teu Espírito. Eu me submeto ao Espírito de conhecimento, de revelação. Eu me submeto à tua vontade, à tua palavra, Pai. Eu não vou falar de mim mesmo, mas eu quero falar aquilo que o Senhor colocou na minha boca. Eu quero falar da tua palavra, da tua vontade para que os teus filhos, para que cada um aqui nesta noite, Pai, saia daqui transformado, abençoado, cheio do teu Espírito Santo e leve essa mensagem, essa palavra, esta unção para onde eles forem, em um nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Podeis se assentar. E fique à vontade. Isso que a irmã falou aqui é muito sério. É muito sério porque o Senhor tem falado isso comigo. E eu me alegro porque o Espírito Santo, ele é maravilhoso. O Senhor tem falado isso comigo. E eu já ia falar isso, eu tenho que comunicar. Principalmente é para todos. Mas principalmente os ministros da palavra. Os diáconos, pessoas que estão trabalhando, os voluntários. Este culto é para o Senhor. E quem se move aqui é o Espírito Santo de Deus. Quando você chegar neste lugar, entenda, você faz parte de um corpo, do qual Cristo é o cabeça. E Cristo só vai aonde o corpo leva. A cabeça só vai aonde o corpo leva. A cabeça só vai aonde o corpo leva. Cristo só vai chegar através na vida de uma pessoa quando você for. Quando você chegar, ele fala. Quando você chegar, ele comunica. Então você que faz parte dessa igreja, os dons que Deus colocou dentro de você tem um objetivo específico, é para abençoar o outro. O rio, aonde ele passa, ele leva vida. Ele não é para ele mesmo, é para os outros. Então, quando o culto estiver acontecendo, quando você estiver aqui na quinta, no domingo, seja qualquer culto, querido, se movimente. Não fique esperando o ministro do louvor, não fique esperando o ministro da palavra. Se Deus te deu uma palavra, vai lá e leve para o irmão. Se Deus te deu uma direção, vai lá e faça. Faça com ordem, faça com decência, seja guiado pelo Espírito, mas faça. Porque quem faz, querido, é o Espírito Santo de Deus, não é só o ministro. O ministro é um instrumento de Deus. O ministro de louvor é um instrumento de Deus e você também é. Então esse culto quem faz? Somos todos nós, somos a igreja do Senhor. Então se movimente em ousadia. Eu estava ali orando e o Senhor trouxe um irmão, o irmão Gilson, ele chegou e começou a ministrar no meu coração. Ele foi guiado pelo Espírito para comunicar coisas a respeito do que o Senhor tem comunicado no meu coração. O Senhor testifica. Então fique livre, fique à vontade, porque o filho ele tem liberdade na casa do Pai. Não se prenda a uma cadeira. Não se prenda a uma religiosidade. De repente Deus te deu uma palavra e falou, irmão, eu vou te falar algo que o Senhor comunicou no meu coração. Verifica aí se faz sentido para você. Você não vai julgar a pessoa. Você vai analisar aquilo que ele falou. Você não julga o profeta, você julga a profecia. Verifique se faz sentido para você. Então antes da gente iniciar na palavra, tenha essa mentalidade. Você faz parte. Você é filho de Deus. Vocês estão nos visitando nessa noite, queridos, vocês vieram no lugar certo, na hora certa, no ambiente certo. Sabe por quê? O Espírito Santo do Senhor, ele tem liberdade para se movimentar e para agir neste lugar. E a unção que tem na vida desse irmão que está do seu lado aí, ó, ela vai jorrar e vai te alcançar. Vai te alcançar. Vai te alcançar. Você já foi afetado por esta unção. A unção de cura. A unção de libertação. Porque o conhecimento da palavra liberta. Jesus se faz presente neste lugar. E hoje o tema é palavras, fala comigo, palavras constroem
realidades. Guarde isso para você. Mas não são palavras de qualquer maneira. São palavras em conformidade com a palavra de Deus. São declarações de fé. Aquilo que Deus comunicou, você fala. E como que Deus tem falado nos últimos dias? Pela palavra, pela Bíblia. Fala por homens, fala por profetas, fala por pastores, ministros, mas Ele fala através da palavra. Jesus veio e falou, está escrito tudo que Jesus falou. Basta você declarar aquilo que Ele já falou a teu respeito. Não fale aquilo que você está vivendo. Não fale a situação que você está vivendo, sabe por quê? Se você ficar falando, vai ficar repetindo. Tudo para mim dá errado, vai continuar dando, é um ciclo. Começa a falar aquilo que a palavra diz a teu respeito. De repente você tem passado uma vida toda falando, e essa área não tem jeito. Aí você continua falando e continua acontecendo. Aí você fala, não estou falando. É porque você está falando. Mas hoje você vai alinhar a sua língua com o Espírito Santo de Deus. Você não vai falar com a mente, você não vai falar com as emoções, você não vai falar de acordo com as circunstâncias, mas você vai falar em conformidade com a palavra de Deus, porque tudo que Deus falou vai acontecer. Nós cantamos. O que Deus diz a teu respeito vai acontecer, mas você precisa crer e você precisa liberar a palavra, porque há poder na palavra. Provérbios 18, 21 fala que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá dos seus frutos. Aquele que ama a palavra vai começar a deliciar dos frutos da palavra. A palavra está escrita assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Ei, eu quero, e eu ouço, e eu vou comer, eu vou desfrutar do melhor dessa terra. Eu não sei quanto a você, porque você precisa abrir a sua boca, você precisa declarar, você precisa confessar. Eu vou desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, e eu declaro sobre a sua vida. Mas você precisa aprender a declarar a sua vitória. Você não é um filho passivo, você é um filho ativo. Tudo aquilo que Deus colocou dentro de você vai romper, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí em Hebreus 11. Nós já lemos Hebreus 11, 4. Agora nós vamos ler Hebreus 11, 3. Está conectado. No sábado, a Alessandra, enquanto você abrindo, ela trouxe uma palavra no culto de mulheres. E a palavra era: você tem uma voz. O Espírito é o mesmo. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, ela trouxe o tema. E na quinta-feira a Gidiane vem e traz uma palavra. Deixa aberto aí Hebreus 11. E traz uma palavra falando, me esquecer para avançar. É esquecendo. Sabe por quê? Porque palavras constroem realidades. E você nunca vai construir algo novo se você ficar preso no passado. É construir a partir daqui. Filipenses 3,13, me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando. É tempo de avançar. É tempo de você experimentar coisas novas, coisas que Deus fala no seu coração e é grande, você fala, não, isso não é para mim. Você olha para você na situação que você está hoje, você pensa, não é para mim. Ei, é para você sim. Se Deus falou, se Deus comunicou, vai acontecer. Mas você precisa crer, você precisa declarar aquilo que Deus colocou. E é um processo, tem um tempo. Mas já comece declarando, não as circunstâncias, mas a verdade da palavra a teu respeito. Aleluia. Hebreus 11, 3 está escrito assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. O universo foi formado pela palavra de Deus. Eu já quero quebrar uma modinha aqui. Tem muita gente falando, eu vejo até crente falando isso. Joga para o universo. Entrega para o universo. Ei, eu não vou jogar nem entregar para o universo. O meu pai criou o universo. Eu falo com quem criou o universo. A minha comunicação é direta com meu pai, porque Jesus me devolveu essa filiação. Ei, você que está aqui hoje, você pode conversar diretamente com o Criador do universo. Não joga para o universo. O universo é maravilhoso, porque quem criou foi Deus. Para com essa modinha, não entre nisso. Você é filho de Deus, foi Ele que criou, foi Ele que fez o universo. Sabe como? Com palavras.
Não adore aquilo que Deus criou, adore a Deus. Não é pessoal, mas cuidado com as modinhas. Olha aqui, ó, pela fé entendemos que foi o universo criado pela palavra de Deus. Se você fala isso, não estou aqui querendo te entristecer, mas eu quero dizer para você, tem uma revelação maior e superior. O seu pai criou o universo. Ele criou tudo. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou, inclusive você, com palavra. Então vamos quebrar isso. Não entra nas modinhas, querido, porque nós não andamos de acordo com o fluxo desse mundo. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com o sistema deste mundo. Renova sua mente pela palavra, leia a palavra. Quando você lê Hebreus 11, 3, quando você vê alguém falar a respeito do universo, fala, joga para o universo, você fala, vamos ler Hebreus 11, 3? Porque eu converso diretamente com o Criador do universo, porque Ele é meu Pai. É para quebrar mesmo, é para romper com estruturas diabólicas que estavam te amarrando, que estavam te aprisionando. Porque o conhecimento da palavra, ele te liberta. É para romper. A unção que Deus colocou sobre a minha vida, várias pessoas já testificaram. É uma unção, às vezes, para destravar. É como se fosse um touro que sai rompendo tudo. Algumas pessoas já me falaram e eu creio nisso. Então quebra mesmo algumas situações, mas é com amor. É com muito amor. Porque o Pai que fala comigo, que fala com você, Ele corrige a quem Ele ama. Aleluia. Vamos continuar. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Tudo que existe hoje visível foi criado a partir do invisível. E disse Deus, haja luz, e houve. Gênesis 1:1. Bereshit, Bará, Elohim. Eu ouvi uma ministração a respeito do Bará, que é uma palavra atribuída somente a Deus. A Márcia falou também a respeito do Bará. É quando Deus cria do nada. Desculpe a pronúncia aí, Gabriel, que é professor de hebraico. Mas Bereshit fala de princípio, fala de início. Bará fala criar do nada. Adonai, Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, criando do nada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, Gênesis 1:1, agora Gênesis 1:2, pairava sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava, e o Espírito de Deus pairava, assim como Ele está aqui neste lugar, se movimentando dentro de você e sobre você. O Espírito Santo de Deus pairava. Mas quando a palavra de Deus, a palavra criativa, o poder criativo da palavra foi liberado, disse, haja luz, e houve. É assim que Deus faz, Ele fala e acontece. E Deus continuou falando, e disse Deus, haja luz, haja firmamento nos céus. Gênesis 1:26, está escrito, também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança do seu Pai. Você tem a imagem, as características e a essência do seu Pai. Se na boca do seu Pai saem palavras criativas, da sua boca também saem palavras criativas. O G falou muito bem, nós não vemos mais uma obra, nós já vemos tudo pronto, tudo resolvido, pela fé, nós declaramos, o recurso já chegou, já está disponível, está no meu, está no seu bolso, está na minha e na sua conta bancária. Eu declaro pessoas sendo promovidas nessa noite, eu declaro pessoas alcançando níveis maiores, pessoas viajando, pessoas indo de aeroporto o tempo todo, porque o Senhor te chamou. É específico, pessoas para viajar de um lado para o outro, recursos chegando, pessoas sendo abençoadas pela sua vida. E todo recurso que chegar na sua vida tem uma voz. Como eu falei, você vai trazer a honra. E essa voz vai ecoar. Então olha aqui, Hebreus 11:3 está falando comigo, com você. O universo foi formado por palavras. E agora você, quando for falar, saiba que a sua boca, dela pode sair vida ou morte, bênção ou maldição. Mas como você é cheio do Espírito Santo, a sua língua vai estar conectada ao Espírito, só vai sair vida. Você é um sucesso. Às vezes vem pensamentos, vem situações, mas hoje nós vamos mergulhar na palavra aqui e vamos entender que essas situações
não são nada diante do nosso Deus. Por isso nós precisamos esquecer de palavras negativas que outras pessoas lançaram sobre as nossas vidas. De repente, palavras que nós mesmos lançamos ou falamos em momentos de emoção, em momentos de tristeza, de angústia, em momentos que parecia que o chão foi retirado, mas quando o chão é retirado, é a hora de você exercer fé. Não é quando está tudo dando certo, não. Quando está tudo dando certo, você vai fazendo. Mas quando parece que não tem jeito, querido, não é na sua força, não é na sua palavra, é na palavra de Deus, está dentro da sua boca. O Senhor falou comigo, não conecte a sua palavra com a sua mente, com as suas emoções, porque eu passei por situações assim. Conecte a sua boca, a sua língua com o Espírito. O Espírito está dentro de mim, ele está dentro de você, o Espírito Santo de Deus. E ele vai começar a comunicar coisas no seu coração e você vai começar a viver algo novo. Tem pessoas que vai ser de repente. Tem pessoas que vai entrar num processo. E quando começar a vir circunstâncias, você fala, faz parte do processo. Então não fique preso ao passado. Abra sua Bíblia em Josué 1. O Senhor, quando eu estava pensando, meditando na palavra, ele me levou a respeito disso. Porque para a gente construir algo novo, nós não podemos ficar presos, aprisionados ao passado. A maneira que você fluía ontem não serve para hoje. Novos recursos, novas habilidades chegando. Gente, para um novo tempo, precisa de novos equipamentos. Quando Davi, ele chegou lá em Saul. Saul tentou colocar as armaduras dele em Davi, não deu certo, porque Davi tinha que usar as ferramentas que ele tinha. Mas Davi chegou um momento que ele teve as suas próprias armaduras, porque quando ele entrou no novo tempo, ele não ia conseguir continuar fazendo tudo com uma pedrinha. Aquela pedrinha ele se transformou num guerreiro. Naquele momento ele usou uma pedrinha. O que eu quero dizer é progressivo. Você não pode ficar usando os mesmos argumentos, você tem que crescer no entendimento, no conhecimento da palavra, pedir ao Senhor novos dons, buscar os dons. É lícito buscar os dons. Por isso eu falei, tem pessoas que estão há muito tempo na mesma, sem intensidade, sem relacionamento, sem profundidade, mas o Senhor, Ele te chamou nessa noite, neste lugar, para dizer para você que é tempo de você mergulhar na presença com mais intensidade e mais profundo, porque tem coisas maiores e melhores, peixe grande só está no fundo. Coisas grandes tem que ser mais profundo, tem que cavar. Já está liberado, já é seu, mas tem uma parte que é minha, uma parte que é sua, e essa parte Deus não faz. Confessar é seu, e em direção à promessa é seu. O povo às vezes fica o tempo todo delegando, falando é assim, Deus vai fazer, Ele já fez. Olha o povo lá de Israel, olhando para Moisés e falando, e agora? De um lado o mar, do outro vem um exército. Deus falou, o que esse povo está esperando? Diga ao povo que marche. Já está liberado, é só você marchando. Enquanto você vai andando, Deus vai fazendo. Enquanto você vai andando, Deus vai trabalhando. Enquanto você vai andando, Deus vai te curando, vai te libertando, vai te transformando. Ele já fez, mas você precisa dar passos de fé. E foi assim com Josué, um homem na velha aliança. Todos nós conhecemos a história de Josué. Josué 1. Abra sua Bíblia em Josué 1. Está escrito assim. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra de Israel, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8, fala assim comigo, não cesses de falar. Não cesses de falar
Mais alto, não cesses de falar deste livro da lei. Na verdade, nós estamos numa nova aliança, mas a Bíblia que eles tinham naquele momento era a lei. Então, para aquele momento era a lei, para nós é a palavra de Deus, é a nova aliança. Mas presta atenção, não cesse de falar, tem que falar desse livro. E ele fala, antes de falar, medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Temos que continuar confessando a palavra. Temos que continuar declarando a palavra. Não declarar aquilo que você está vendo. Não ficar contando uma história o tempo todo a mesma história. É sair do passado. É sair daquela situação limitante. Tudo para mim sempre foi assim. Na minha família todo mundo é assim. Ei, vai para frente. Jesus já te libertou disso. Você não é a história da sua família. Você tem uma história que Deus escreveu. É você que vai viver ela se você quiser. Se quiseres e me ouvires. Por que ele fala isso com Deus? O próprio Deus ele fala com Josué. Sabe por quê? Olha o contexto. Josué é um jovem acompanhando Moisés, servindo Moisés. Ele viu da forma que Deus usava Moisés para libertar o povo. Quantos milagres, maravilhas, prodígios aconteceram. Imagina Josué servindo com muita dedicação. Aqui não fala em nenhum momento Josué tentando usurpar aquilo que tinha na vida de Moisés. Ele esperou o tempo dele. Mostra a sinceridade, a integridade. Um verdadeiro escudeiro. Um homem que estava ali para fazer aquilo que Deus colocou. Ele foi servindo um homem de Deus. Então, servir aos homens é servir a Deus. A gente serve a Deus servindo as pessoas. Aqui fala, Josué era servo de Moisés. Ele servia sim, porque ele sabia que Moisés era um homem de Deus. Só que quando Moisés morreu, se você voltar em Deuteronômio 30, 34, você vai ver que antes, 33, 32, você percebe em algumas passagens que o próprio Deus falou com Josué, que ele ia ser o sucessor. Moisés impôs as mãos sobre a cabeça dele, ele recebeu um espírito de sabedoria, porque ele ia ser o sucessor. Então ele recebia palavras, ele foi recebendo palavras. Só que quando Moisés morreu, se você pegar, ficaram 30 dias de luto, chorando, normal, um período. Mas me parece aqui pela palavra que Josué persistia no luto. Estava prostrado, cabisbaixo, talvez. Porque imagina, era o pai dele. Um homem que ele acompanhou a vida toda. Imagina o sofrimento natural, mas também agora ele poderia estar inseguro. E às vezes nós ficamos ali, talvez em algumas situações, trazendo para aplicar nos nossos dias. Algumas situações acontecem, de repente você não sabe o que fazer. Mas uma palavra já foi empenhada e liberada. Então Deus veio aqui e falou para Josué aquilo que ele já tinha ouvido antes. Ele estava prostrado. Primeira coisa que Deus falou para ele: dispõe-te, levanta-te. Eu falo para você, se levante. Se levante. Se levante por dentro. Não fique parado e paralisado. É tempo de você se levantar. Essa situação que te limitava não vai te limitar mais. Foi o que Deus falou para ele, se levanta, levanta. Sabe por quê? Moisés morreu. Tem hora que a gente tem que ser firme. Moisés já morreu, ele já cumpriu o propósito dele, ele já cumpriu o chamado dele. Não pode ficar o tempo todo lamentando e murmurando por alguma coisa que já aconteceu. Não se pode ficar chorando, leite derramado, porque não resolve o problema. Ei, o ciclo de Moisés terminou, mas iniciou um novo ciclo, que era o ciclo de Josué. Eu não sei em que ciclo você ficou parado, estacionado, de repente alguém que você amava já partiu para a eternidade. Ei, mas você está aqui vivo, Deus quer trabalhar através de você. Pega esse legado que essa pessoa deixou, pega aquilo que você aprendeu com essa pessoa e honre a memória dessa pessoa. Quando a minha mãe partiu para a eternidade, eu falei, eu vou pegar o legado, tudo que ela deixou de bom, e eu vou honrar, eu vou continuar. Eu não vou ficar parado o tempo todo lamentando, foi maravilhoso. Você tem que usufruir o tempo todo que você puder dos seus pais, da sua mãe, das pessoas que você ama. Aproveite cada segundo. Mas quando chegar o momento, querido, entenda, faz parte. A eternidade é com Deus, mas aqui tem um tempo. Por isso é tempo de você aprender a valorizar as pessoas que estão ao seu lado. Não ficar murmurando, reclamando o tempo todo. Valorize esse tempo.
Esse tempo nós estamos vivendo aqui agora, de muita unção e graça de Deus sobre as nossas vidas, isso vai passar. Só a palavra de Deus que não passa, tudo passa. Então o que Deus estava falando com ele aí, querido, já acabou o tempo de Moisés. Agora é com você. Tem coisa na sua vida que chegou a sua vez. Ei, você que casou, ei, é a sua vez de assumir a sua casa. Não fique voltando o tempo todo para a casa do seu pai e para a casa da sua mãe. Deus está falando com você. Chegou o tempo de você assumir. É um novo tempo. É específico. Porque muda o ciclo, muda a estação. É responsabilidade. Mas você tem graça e você tem unção. Foi o que Deus falou para ele. Moisés morreu. Mas agora você levanta e você vai passar esse Jordão. Você vai passar por essa situação que talvez é difícil no início. Talvez as circunstâncias se levantam no início. Mas você vai passar, sabe por quê? Tudo que eu prometi para Moisés, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. A mesma unção que estava sobre a vida dele foi para a vida de Josué. Ele estava cheio de sabedoria, se você vê em Deuteronômio 34. Mas mesmo cheio de sabedoria, ele estava prostrado. Então, às vezes, você está cheio de unção, cheio de graça, mas está parado. E a irmã falou aqui, não deixa esse dom parado. Está cheio de unção, está cheio de palavra e fica aí sentado esperando, querido, movimenta. Liga para as pessoas, começa a falar aquilo que Deus falou com você. Palavras constroem realidades. E a gente continua aqui, Deus falando o que ia acontecer na vida de Josué. Primeira coisa, para você avançar, você precisa deixar o seu passado. Palavras que lançaram atrás, querido, faça como o apóstolo Paulo, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu vou avançar. E você vai avançar como? Aí Deus dá a dica. O princípio é o mesmo, é da velha aliança, mas o princípio é o mesmo. Meditação na palavra, declaração da palavra. Não cesses de falar deste livro. Não basta você ficar falando tanto de afirmação, não é pensamento positivo. Não é afirmação positiva, igual eles falam aí fora. É declarações de fé, em conformidade com a palavra de Deus. Você pode começar a abrir a palavra e começar a falar, peraí, se Deus falou que eu sou mais que vencedor, eu sou. Então, se alguém falou que eu sou um derrotado, essa pessoa está mentindo, eu fico com a palavra de Deus. Peraí, está falando que eu sou curado, que pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado, então eu sou curado. Ah, mas ainda está doendo, ainda estou sentindo sintomas, mas eu sou curado, eu não vou ficar com sintomas. Eu vou ficar com a palavra, e aquilo que você vai confessando, aquilo que você vai declarando, se tornará realidade, porque palavras constroem realidades. Foi isso que Deus falou para Josué, ei, já liberei a palavra, Moisés já liberou a palavra, agora é a hora de você falar. E nós percebemos que esse homem falou, e ele foi um vencedor. Josué, ele foi um vencedor. Toda guerra que esse homem entrava era garantia de vitória. O universo parou quando ele declarou. Um homem na velha aliança recebeu uma direção e agarrou ela com firmeza. Agora nós que estamos numa aliança superior e de superiores promessas, nós podemos muito mais. Se Josué na velha aliança, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Não tinha, vinha para cumprir uma função específica em algum determinado. Agora o Espírito Santo de Deus está acessível, liberado. E agora, se você conectar a sua vida em relacionamento, intimidade com o Senhor, querido, o que você falar conectado com o Espírito Santo vai acontecer. Coisas progressivas, tem coisas que vai ser rápido, mas tem coisas que você vai ver no processo acontecendo. Eu prefiro quando tem processo, porque você valoriza. Quando você entende, porque no processo você cresce, no processo você amadurece. Muitas pessoas falam do de repente de Deus. Antes do de repente tem um processo. Foi de repente para você que viu, mas para a pessoa que viveu, ela teve um processo. Para nós, você só vê a pessoa no sucesso, mas antes daquilo acontecer, teve um processo. Ei, não existe sucesso sem processo. Tudo que Deus faz, Ele coloca um processo. Antes dele criar o homem, Ele veio criando, ó. Criou os céus, criou a terra, preparou, Ele foi preparando tudo, aí Ele criou o homem. Aí quando Ele cria o homem, o que Ele fez com o homem? Vai trabalhar. Adão estava trabalhando. É uma direção. Depois que ele trabalhou, que Deus deu a esposa para ele. Como é que quer casar se não trabalha? O próprio Adão, antes de casar, ele teve que trabalhar primeiro. Ele teve que amadurecer primeiro. O próprio Adão. A mulher veio depois, porque a mulher ela veio assim para trazer todo o sucesso. Porque um homem ele precisa
Da auxiliadora idônea, aí, querida, auxiliadora no sentido, é como se fosse o Espírito Santo. A mesma palavra do Espírito Santo. A mulher é como se fosse o Espírito Santo com o homem ali. Ele precisa dela, é uma parceria, é um relacionamento. Então, ou seja, olha o processo que teve na vida de Adão, lá no Éden. Então, o próprio Adão não veio um processo, ele foi amadurecendo e foi crescendo, para ele poder desfrutar. Então, tem coisas que eu e você não desfrutamos ainda, porque nós precisamos crescer no entendimento. Mas você já pode começar declarando, e vai crescendo, e vai amadurecendo, e vai desfrutando, e chega o Kairós de Deus se manifeste. Mas eu quero dizer para você que tem coisas que já era para ter acontecido, só não aconteceu porque você está esperando Deus fazer aquilo que Ele já colocou na sua boca. Então fale e vive. Aleluia. Não cesses de falar deste livro. Não cesse de declarar este livro. Abra sua Bíblia, lá em Marcos. Aleluia, Marcos 5. Isso não estava programado, veio agora. Deus está comunicando. Marcos 5. Fresquinho. Marcos 5. Sai um pouco do script. É o Espírito que conduz. Marcos 5. Quem conhece a história de Jairo? E da mulher do fluxo de sangue? Aleluia. A mulher do fluxo de sangue e Jairo, a história deles se cruzam. Marcos 5. Abre a sua Bíblia aí em 5, 23. Vamos no 22. Eis que se chegou, você pode ler na sua casa depois com calma. A ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, ele se prostrou aos seus pés. Insistentemente ele suplicou. Olha o que ele falou. Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Isso foi uma confissão de fé. Não foi Jesus que falou, o próprio Jairo falou. Vem, Jesus, impõe as mãos sobre a minha filha, e eu creio que quando você impor as mãos sobre ela, ela será salva. Ele declarou, ele falou. Foi ele que falou. É você que vai falar, é você que vai provocar o seu milagre. Tem momentos que o próprio Deus ele fala, vai, que é a tua fé que te salvou. Se você continuar, aí continua aqui no versículo 25, aconteceu, no meio do, olha isso acontecendo. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Uma mulher que tinha 12 anos, gastando todos os seus haveres. Ela fez tudo que ela tinha que fazer de forma natural. Ela, de repente, tinha muitos recursos, com médicos, com todo tratamento, isso é lícito, tem que fazer. Mas chegou um momento que não tinha solução para ela. Mas olha o que essa mulher fez. 27. Tendo ouvido a fama de Jesus. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje você está recebendo uma palavra de fé. A palavra de Deus. Fé está sendo gerada no seu coração. Fé está sendo gerada e está crescendo, está aumentando. Porque quando ela ouviu falar da fama de Jesus, sabe o que aconteceu? Gerou fé no coração dela. Olha o que o 28 fala. Porque ela dizia, falava palavras que constroem realidades. 12 anos sofrendo. Ela não falou aqui dos problemas para Jesus. Ela não falou aqui do passado dela para Jesus. Ela falou com ela mesma. Se eu apenas tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo estancou a hemorragia. Conforme ela falou, ela viveu. Conforme você falar, de acordo com a palavra de Deus, você viverá. E Jairo liberou uma palavra que se Jesus colocasse as mãos sobre a cabeça da filha dele, ele declarou. Ele falou que Jairo falou que se ele fizesse isso, a filha dele ia ser curada e salva. Olha que homem de fé. Mas imagine que quando Jesus estava indo em direção à casa dele, Jesus estava caminhando, atento àquilo que Jairo falou. Mas de repente alguém ousado, alguém com fé, toca em Jesus, Jesus para. Jesus ele não resiste a um toque de fé. O pai ele não resiste quando um filho pede.
com fé. Jesus para atender. Unção sai de Jesus, poder para ser curado. Unção de cura liberado neste lugar. Coloque a mão aí onde você sente uma dor, onde você sente alguma enfermidade, alguma coisa está te incomodando. Coloque as mãos aí, querido. Pela fé, eu declaro cura, cura, em nome poderoso de Jesus. Está resolvido. Está pronto. Se aproprie. Mas às vezes, você fala, como assim? Eu continuo aqui nessa situação. Foi o que aconteceu com Jairo. Jesus estava indo em direção a ele. Aí Jesus para. Imagina as pessoas que são mais ansiosas. Imagina você no lugar de Jairo. Você chega para alguém que pode resolver o seu problema. E quando a pessoa está indo, alguém para ele. Imagina como a gente fica ali, gente, mas esse cara não tem noção não. Que isso? Logo agora, que ia salvar minha filha, era uma urgência. Ei, da mesma maneira que você tem urgência, tem outras pessoas que também têm. De repente, Jairo poderia ali falar, o que essa mulher está fazendo? Ela nem poderia estar aqui. Ele poderia questionar, criticar Jesus, porque em vez de Jesus ir, Jesus, em vez de estar atendendo ele, querido, tu tem seu tempo. Ele já tinha falado, ele já tinha liberado a palavra, já estava resolvido. É só questão de tempo, essas coisas se manifestarem no natural. Então o que acontece? Quando Jairo estava ali esperando, aí aparece um enviado de Satanás e fala, por que você está incomodando o mestre? Se você continuar lendo, sua filha já morreu. Quantas pessoas falam, não tem mais jeito para você? Ei, sempre acontece a mesma coisa. Para que você está fazendo isso de novo? Para que isso? Ei, quando alguém se levantar assim, querido, o Espírito de Deus dentro de você, Jesus habitando dentro de você, a palavra de Deus habitando ricamente dentro de você, Colossenses 3:16 fala que a palavra de Cristo habita ricamente dentro de nós. Quando alguém vem com uma palavra de negatividade, contra aquilo que você já declarou em conformidade com a palavra rica que habita dentro de você, vai confrontar com a palavra de Deus. Aí quando ele estava naquele momento, sabe o que aconteceu? Jesus falou para Jairo, tão somente creia. Não duvide, eu orei por você por cura, tão somente creia. Se aproprie. Você é curado. Você não é o que as pessoas dizem, o que os diagnósticos dizem. Você é filho de Deus. Aí quando Jesus falou que ele tão somente crê, o que aconteceu? Jairo voltou para a posição de fé e não precisou de fazer mais nada. Aconteceu em conformidade que ele falou. Se você continuar a história, Jesus foi com Jairo para a casa dele, chegou lá, entrou, colocou a mão, o corpo sobre a menina e falou, levanta menina. Ei, é para levantar. É para levantar. Deus falou com Josué, levanta-te, dispõe. Jesus falou para a menina, levanta, e ela foi curada. Ela não morreu. Não morrerá, viverá. Os seus sonhos não morreram, eles vivem, porque é um poder que ressuscita dentro de você. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos está dentro de você. Mas você precisa declarar. E sair deste lugar aqui hoje, cheio de fé. Você vai encontrar circunstâncias, situações, você vai continuar declarando a palavra. Vamos lá. Aleluia. Volta aqui. Jesus também, ele disse a uma figueira. Ele passou perto de uma figueira, não estava dando fruto, ele disse para a figueira assim, nunca mais alguém coma fruto de ti. Por isso nós precisamos colocar os nossos dons para manifestar. E interessante daquela história, que no outro dia os discípulos falaram com Jesus, aquela figueira que você amaldiçoou morreu. Aí Jesus falou, se vocês também declararem com fé, falaram para este monte, vai daqui para acolá, ele vai. Tudo que você pedir em oração, crendo, Marcos 11:22, vamos lá? Vamos lá para você meditar. Está chegando, aleluia. Aleluia, eu declaro coisas novas acontecendo na sua vida. Você nunca mais será o mesmo. A exposição da palavra é a unção que despedaça todo jugo. Aleluia. Marcos 11. Vamos ler o que eu falei aqui, fica melhor.
21 está escrito assim: então Pedro, lembrando-se, falou ao mestre: eis que a figueira que amaldiçoou secou. Ao que também Jesus disse: tende fé em Deus. Tende a fé do tipo de Deus. E Deus disse: haja e ouve. Então tenha a fé do tipo de Deus. Não tenha medo de declarar e viver. Aí quando surgir a circunstância, sabe o que Jesus falou? Porque em verdade vos afirmo, 23, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. O que Jesus está dizendo aqui? A respeito das situações e circunstâncias. Esse monte são situações que se levantam. Fala para esse monte: sai da minha frente. Sai da minha frente, porque eu tenho um propósito para cumprir. Fala para essa circunstância, diga a circunstância, diga ao monte: eu vou cumprir a minha carreira, em nome de Jesus. A minha família pertence ao Senhor Jesus. Por mais que às vezes pareça que está demorando, às vezes não está acontecendo, você fala: sai da frente, Satanás, porque eu estou passando. Se não sair da frente, vai ser atropelado pela unção que despedaça o jugo. Ei, Satanás com seus demônios, vocês são derrotados. Jesus já esmagou, o poder está dentro de você, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então você pode declarar, você pode avançar, você pode sim, você é próspero, você é abençoado, você é curado, você não está mais preso, limitado em situação, em circunstância, porque você diz ao monte e ele vai sair da sua frente. À medida que você for andando, mergulhando, as coisas vão acontecer na sua vida. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Foi Jesus que disse. Se Jesus falou, está falado. Se Ele falou, eu não duvido, eu creio. Eu vou viver tudo aquilo que o Senhor prometeu, e eu creio que você vai viver. Os irmãos do louvor já podem subir. E eu peço aos irmãos que estão aqui, nós começamos a falar a respeito de ser guiado pelo Espírito. Fique à vontade. Se Deus comunicar coisa ao seu coração, fale, ore por pessoas, guarde essas palavras no seu coração. Eu creio que coisas estão sendo construídas dentro de você. Na verdade, para Deus essas coisas já existem. Mas você precisa crescer no entendimento, na leitura e relacionamento com Deus, na meditação na palavra, assim como Josué. Então fará prosperar todos os seus caminhos. Você vai experimentar um nível de prosperidade jamais experimentado. Quando eu falo você, eu falo para a igreja, eu falo para mim. O Senhor comunicou ao meu coração que coisas novas estão acontecendo, e não é jargão. Não é. É uma palavra empenhada. Por isso que eu falei, você não basta falar com afirmações positivas. Tem que crer no coração e confessar com a boca. Romanos 10, para a gente finalizar. E nós vamos orar. Se alguém quiser oração, se quiser vir aqui para frente, na hora que a gente finalizar aqui, pode vir. Se você precisa de direções, já está tudo liberado, mas fique à vontade. Aleluia. Romanos 10, 8 está escrito assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra está perto de ti. Ela está na sua boca, no seu espírito. Coração é o espírito. Conecte a sua língua com o espírito, não com a emoção. Aí ele fala: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você está aqui nesta noite e ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou de repente você estava caminhando e parou, é noite de você confessar e viver. Eu vou orar pela sua vida. Feche os teus olhos aí onde você está, todos fechem os olhos. O louvor já pode ir preparando, pode cantar. Mas eu declaro, Pai, em nome de Jesus, vidas se rendendo ao Senhor neste lugar. Eu declaro famílias
se rendendo ao Senhor neste lugar. Eu declaro em nome de Jesus, Pai querido, salvação chegando neste lugar. Pessoas que neste momento, Pai, estão sendo tocadas pelo Espírito, o coração está queimando, a unção está manifestando. Em nome de Jesus eu declaro vidas que se rendem ao Senhor. Pessoas que dizem sim àquilo que Deus tem para ele. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor.